Capítulo 301. Quem era ele? Dorian franziu a testa, ouvindo as palavras da criatura. Eu juro, estou dizendo a verdade. Alguns dias atrás, o portal de ida e volta para o submundo foi temporariamente selado. E você diz que isso pode envolver os príncipes? Sim, a criatura respondeu, tossindo vigorosamente. Agora que foi pego, queria arrastar todo mundo com ele. Ou, pelo menos mande esse bastardo mortal para a morte. O que, sempre foi um truque egoísta, pensar apenas em si mesmo. Além do mais, não estava disposto a ver os outros prosperarem quando isso não aconteceria. Nesse caso, dane-se tudo. Cantou tudo o que sabia sem demora. E não é de surpreender que apenas mantivesse as coisas sobre si mesmas privadas ou discretas. Ainda estava pensando em como escapar. Assim, fez planos para si mesmo. Dorian franziu a testa. O que poderia fazer com que tantos demônios de alto escalão deixassem este mundo e voltassem para o submundo com tanta violência? O que estava acontecendo lá? E como isso se conectou com aquele maldito deus da travessura que muda de forma? Dorian não tinha provas, mas achava que deveria ter algo a ver com Loki. O cara provavelmente tinha guardado problemas de alguma forma. Anfitrião, não admira que as ruas pareçam um pouco mais limpas. O sistema comentou. Durante os últimos dias, foi chocante perceber que seu Riste não havia sentido nenhuma elevação sob as criaturas ao redor. Era como se eles tivessem tirado férias, deixando apenas as batatas fritas para continuar causando estragos aqui. Tal coisa deveria ter feito muitos exorcistas pularem de alegria. Mas no caso do hospedeiro, isso só o deixou com mais frio. Circunstâncias desconhecidas eram o motivo pelo qual seu anfitrião estava processando. E agora, ouvindo que o portal que liga o submundo e este mundo estava selado, eles finalmente entenderam que algo grande estava acontecendo lá embaixo. Dorian franziu a testa. Serão os príncipes? Ele desejou poder entrar e sair do submundo para dar uma olhada por si mesmo. Pena que isso seria impossível. Nenhum mortal poderia entrar, senão ficariam enlouquecidos de maldade. Não importa se eram exorcistas ou não. Além do mais, eles virariam cinzas apenas alguns segundos depois. Nunca subestime o calor do submundo. O abismo era uma maravilha que poderia criar tal atmosfera à vontade, apenas para os seres que ali residiam. O que ir para o submundo? Esqueça. Impossível. Da mesma forma, os humanos também não poderiam ir para os reinos celestiais. O transbordamento de auras celestiais rasgaria e despedaçaria sua carne humana. A carne era um recipiente estável apenas no reino humano. HMM. Dorian percebeu algumas dicas das palavras da criatura. Porque eles selaram os portões como se protegessem a passagem de outras criaturas. Contra quem esses controladores de portão estavam se protegendo? Um pensamento veio à mente de Dorian. Poderia ser contra os novos príncipes? Em seu antigo mundo, ele também tinha ouvido falar dos novos príncipes, embora os humanos não soubessem quase nada sobre eles. Tudo o que sabiam eram fatos básicos de que os novos e antigos príncipes se odiavam. Dorian riu de brincadeira. As coisas estão realmente ficando interessantes, não sei como ele fez isso. Mas tenho certeza de que Loki está na vanguarda da questão. Mas Dorian iria agradecer-lhe? Sem chance. Aquele deus da maldade provavelmente já tinha feito essas coisas antes de conhecê-lo. O malandro estava usando todos para sua diversão. Então, por que agradecer a ele? É claro que os portões selaram temporariamente e os grandes seres do submundo saindo de cena apenas lhe deram mais tempo para construir as primeiras legiões de exorcistas da humanidade. O portal foi fechado, e os demônios aqui não serão capazes de entrar em contato com o submundo até que tudo o que os grandões estavam fazendo lá embaixo terminasse. Anfitrião, parece que o destino está do nosso lado. Durante esse tempo, você deve liderar a humanidade para detê-los. HMM. Dorian cantarolou. Eles tiveram que apressar as coisas. Quem sabe quando o próximo portal será aberto? Poderia ser amanhã, um mês depois, ou até um ano depois. Era melhor estar preparado.
Mas ele poderia construir forças fortes para enfrentar as criaturas mais fortes. Deve-se saber que com um estalar de dedos, uma criatura como Lúcifer poderia destruir 8 grandes cidades de uma só vez. E isso foi apenas um estalar de dedos. Agora, se ele realmente fizesse um movimento, talvez parte ou todo o país, assim como vários outros países do continente, seriam destruídos. Ponto. Os olhos de Dorian piscaram. Eles estavam correndo contra o tempo. Mas, felizmente, ele não estava sozinho. Anfitrião, meu mestre me criou para ser único. Desde que você complete suas missões, o QI e a aura celestiais dentro da academia serão ilimitados. Nenhum lugar em todos os mundos mortais tem uma terra santa tão abençoada como aquela onde a academia reside. O que deveria ter levado milhares de anos para você realizar com o cultivo, levará apenas alguns dias, semanas e meses para ser feito. Anfitrião, o poder do espaço nasce de parte da força do meu mestre. E acredite em mim, anfitrião. Quando digo que meu mestre está tentando, ele é muito, muito forte. Dorian assentiu inconscientemente. A partir do momento em que a academia foi formada, ele percebeu a força do dito mestre deste sistema. O ar na academia era muito rico e ilimitado. Apenas cultivar lá por um dia aumentou sua força tanto quanto uma brincadeira de criança. Ou seja, desde que alguém passe no teste e seja admitido, ele deverá ser capaz de se fortalecer eventualmente. Acontece que a taxa e a velocidade de seu crescimento ainda dependerão de suas habilidades inatas. Da mesma forma, tais auras celestiais puras só poderiam ser captadas por aqueles que têm a capacidade de se tornarem exorcistas. Havia muitos fatores que decidiam se alguém poderia passar nos testes ou não. E a capacidade do corpo mortal de assimilar auras celestiais também foi crucial. Pensando no mestre do sistema, Dorian caiu em profundo silêncio. Quem exatamente era esse mestre? Não pense que ele é estúpido em acreditar que veio aqui por acidente. Há uma mão maior em jogo. Mas se eles queriam que ele fosse um fantoche ou estavam aqui para ajudá-lo a descobrir mais sobre si mesmo. Dorian decidiu ir com calma. Levantando a cabeça, ele olhou para o teto acima. Senhor, mestre. Em breve saberemos quais são suas intenções. Dorian não sabia, mas o dito mestre o observava com interesse. Tudo o que podia ser visto era uma luz ofuscante em torno de um certo ser celestial que parecia um homem piedoso. Olhando para a cena, o homem recostou-se preguiçosamente com uma leve risada. Em breve, nos encontraremos novamente. Se alguém ouvisse suas palavras, ficaria chocado até a morte. De novo, eles já se conheceram antes. Para isso, apenas o próprio homem poderia responder. E somente o homem coberto por luzes ofuscantes seria capaz de responder. Ponto. Tudo bem. Dorian jogou várias moedas no bebê apodrecido sem piedade. Não se preocupe, não será doloroso, por muito tempo. Você. Tio. Fim do capítulo. Capítulo 302. Um espaço limpo. Tio. Gritos estranhos ecoaram enquanto todos observavam as criaturas que antes tinham medo de queimar com um fogo azul, para nunca mais serem vistas. Arrepio. Muito assustador. A criatura foi retirada do corpo apodrecido do bebê e queimada pouco a pouco até não restar mais nada. Mas Dorian ainda quer descer. Sentado em posição cruzada, ele jogou um comprimido na boca e contatou seus jornalistas espalhados pelo local. Isso mesmo, foram eles que lidaram com os zumbis. Os homens de papel voaram para todos os pontos ao redor da formação ao redor da cidade, também sentados da mesma maneira com as pernas cruzadas. E sem tempo a perder, eles moviam as mãos e os corpos como se refletissem o movimento de Dorian. Limpar. BMM. A formação sugou todas as essências malignas da cidade, bem como a estranha névoa que a envolvia. E com o passar do tempo, o rosto de Dorian ficou mais pálido. Mas ele ainda se concentrou na tarefa, forçando tudo no papel colocado no chão diante dele. Tio SHW tio.
Ele queria vigorosamente enquanto movia as mãos ao redor do papel em círculos. Mas o que todos viram? Um vento escuro semelhante a um tornado apareceu de repente. Não, seria mais correto dizer que o papel estava sugando o tornado escuro. Tão mágico, por um momento, muitos se esqueceram de respirar, apenas olhando para a cena do grande sucesso. Se eles estivessem do lado de fora do prédio, ficariam chocados ao ver a cidade ficando cada vez mais clara em um ritmo alarmante. Mas isso não foi tudo. As espessas camadas vermelhas e ensanguentadas de gelo que cobriam o espaço também diminuíram pouco a pouco. E quanto aos estranhos padrões de sangue escritos no chão, eles também desapareceram, como se alguém os estivesse apagando com uma borracha gigante. Mas quem pode esquecer os grandes vermes que se fundiram anteriormente? Ei, esses vermes também foram sugados sem ter como protestar. E finalmente, quando a cena ficou livre dessas criaturas, eles viram Dorian levantar a mão esquerda. Uau! As moedas que emitiam um escudo rosado acima deles voaram em direção a Dorian, não os protegendo mais. Limpar, limpar. O espaço e todos os lugares da cidade estavam sendo limpos. O que era magia? Isso foi mágico. Todos gravaram a cena em suas mentes, surpresos com tudo o que viram. Num piscar de olhos, o enorme espaço voltou à sua forma original, sem nenhuma visão de paredes apodrecidas e infestadas de vermes, pisos limpos e um fluxo de ar muito fresco, mas normal. É claro que eles notaram o ar fresco. Que piada! Você sabia que desde ontem a cidade inteira está coberta por um cheiro frio, úmido e de mofo, difícil de perder. Durante um dia inteiro, suas narinas foram infligidas com tanta crueldade bárbara. É por isso que sentir esse cheiro de ar limpo foi suficiente para fazer muitas pessoas dançarem como homens das cavernas ao redor de uma fogueira. Muitos sentiram que agora estavam hipersensíveis a cheiros de mofo por causa disso. Desde ontem, eles estavam enjoados e muito enjoados. Ficar neste lugar mofado os deixou tristes e ecologicamente doentes. Eles ficam fracos, cansados e, no geral, apenas enjoados. Mesmo até esse movimento, eles não tinham comido nada. No entanto, seus corpos não estavam em estado de fome. Como eles podem comer nessas condições? Tão bom, cheira tão bem. Alguém exclamou, dizendo o que todos estavam pensando. Bom ar. Shank caminhou calmamente em direção a Dorian com o enorme papel azul iluminado nas mãos. Grão-mestre, está feito. Bom. Dorian sacudiu o dedo e o enorme papel começou a flutuar. Todos olharam para a cena com curiosidade. Com as criaturas cuidadas, eles não entendiam o que mais esse jovem tinha que fazer. Mas antes que pudessem reagir, o papel começou a girar loucamente. Grito, grito, grito. O Op-Tio. Ele foi girando e girando, deixando apenas imagens residuais de seu eu girando. Os olhos de Raimori se arregalaram depois de ver as figuras pálidas e reconhecíveis voarem para fora do papel. Não era só ele, mas todos os outros da cidade. Velho Greger, irmã Ian, irmão Clive. Com os olhos cheios de lágrimas, muitos caíram de joelhos ao ver seus entes queridos aparecerem diante deles. Eram pessoas que eles viram morrer diante de seus olhos quando o desastre aconteceu. Sim. Desde o momento em que o desastre aconteceu, até não muito tempo atrás, muitos viram seus amigos, familiares e amantes morrerem de forma inimaginável. Alguns pais e irmãos chegaram ao ponto de se sacrificar e levar um golpe só para salvá-los. No final, quem aguenta uma coisa dessas? Embora parecessem bem agora, muitos sabiam que a ocorrência perseguiria seus sonhos por muito, muito tempo. Para outros, eles apenas observaram as criaturas engolirem e matarem seus entes queridos bem diante de seus olhos. O coração de todos bateu caoticamente ao ver a cena. Anteriormente, todos estavam lutando por suas vidas, encontrando uma boa causa para reprimir sua dor. Mas agora que foram salvos, era hora de encarar a realidade. Morto. Seus entes queridos estavam mortos e nunca mais voltariam. Raimori abaixou a cabeça, escondendo suas emoções turbulentas depois de ver seu bom amigo, o suboficial da cidade, morrer antes dele.
Irmão Bey, eu sinto muito. Se ele tivesse sido mais vigilante, seu bom amigo não o teria subconscientemente afastado daquele ataque. Foi tudo culpa dele. Uma única lágrima escorregou pela bochecha direita de Raimori. Cerrando o punho, ele jurou cuidar da família de seu amigo como se fosse dele. Tal graça salvadora de vidas nunca poderia ser reembolsada, não importa quanto tempo ele vivesse. Mas pelo menos fazer isso seria um bom começo. Uma profunda tristeza cobriu o espaço. E assim como todos estavam olhando para seus entes queridos fantasmagóricos, as almas fantasmagóricas também estavam olhando para eles. Seus corpos fantasmagóricos eram horríveis, semelhantes à forma como morreram. Os visitantes que chegaram à cidade mais tarde ficaram com muito medo, vendo os horríveis seres flutuantes que pareciam ter saído direto de um filme de terror. Mas os habitantes da cidade, eles não se importaram, diante dos entes queridos pelos quais se sentiam culpados, o que era feio. Fim do capítulo. Capítulo 303 Falhas da Humanidade. As almas fantasmagóricas queriam falar, mas pediram permissão a Dorian. 4 minutos. Isso é tudo que você tem. Obrigado. Os seres fantasmagóricos ficaram em êxtase ao ver o quão compreensivo Dorian era. E sem perder mais tempo, eles flutuaram em direção aos seus entes queridos para se despedirem. Eles já podiam sentir alguma pressão inexistente batendo em seus seres, querendo que eles deixassem este mundo. Novamente, sendo fantasmas, eles também pareciam ver o mundo através de olhos diferentes. Tudo parecia muito estranho pelo que eles lembravam quando estavam vivos. Embora fosse lamentável que eles tivessem morrido, eles sabiam que não havia nada que pudessem fazer a respeito. O que está feito está feito. Eles já estavam mortos, e agora, tudo o que eles pedem é que seus entes queridos digitem seus últimos pedidos antes de partirem. Algumas pessoas já tinham testamentos, enquanto outras não. Novamente, algumas pessoas morreram, deixando seus filhos de 11 a 13 anos sozinhos neste mundo. Eles só podiam pedir aos vizinhos e às outras pessoas da cidade que os orientassem. Quanto a saber se algumas pessoas sorrateiras tentariam manter o que não lhes pertencia. Os fantasmas não pensavam assim. Agora há pouco, aquele chamado Shank havia mencionado a todo o grupo de pessoas que se eles prometessem fazer algo, mas não o fizessem por causa da ganância, eles apenas incorreriam em mau karma. E, em alguns casos, pode levar a acidentes, falência, morte e até mesmo a chance de atrair mais dessas criaturas. Assim como Shank havia dito, o que você tira de você, a vida tiraria de você 5 vezes. Ponto. F asterisco. As palavras arrepiaram muitos, fazendo com que alguns com corações gananciosos jogassem fora o pensamento. Que piada! Depois de experimentar tudo isso, quem iria querer a chance de ser alvo dessas criaturas por causa de seu karma ruim? O mais assustador é que às vezes o mau karma pode afetar a vida de toda a família. Então eles não ousaram brincar com o futuro dos seus filhos por causa da ganância. Pode-se perceber que depois de ouvir as palavras de Shank, muitos decidiram virar a página. No final, eles começaram a ter medo de mexer com alguém. Não, era melhor viver uma vida aberta e limpa, por mais difíceis que as coisas ficassem. O que você tira da vida? A vida vai tirar 5 vezes mais. Alguns assassinaram as palavras repetidamente, como se estivessem esclarecidos porque, depois de tantos anos enganando as pessoas, eles ainda estavam no fundo do poço financeiro. Polo. Às vezes, o que eles pegavam terminava muito rápido, num piscar de olhos, como se o destino estivesse brincando com eles. Muitos balançaram a cabeça ironicamente. Suspiro. Tudo faz sentido agora. Algumas esposas e maridos que conheciam a natureza de seus parceiros não conseguiam evitar a rigidez dos filhos. Eu vou te contar agora. Se você se atrever a fazer algo desprezível depois disso, não me importarei em me divorciar de você. E nem pense que eu deixaria os filhos com alguém que iria esfregar seu karma ruim neles. Alguns pais e famílias repreenderam os filhos. De agora em diante, é melhor você agir corretamente.
Ou eu mesmo mato você. Asterisco acento circunflexo asterisco. Ponto. Depois de hoje, seria mentira se dissessem que não foram afetados. Dorian coloca as mãos nos bolsos, olhando preguiçosamente para a cena diante dele. Os humanos eram um grupo tão engraçado. Eles poderiam dizer que não fariam as coisas agora. Mas depois de 1 a 5 anos, a maioria deles poderá voltar aos velhos hábitos. O medo do assunto de hoje os atingiu fortemente. Mas depois de um tempo, esse chamado medo diminuiria, como se tudo o que aconteceu fosse um sonho distante. Além disso, gerações e gerações viriam depois disso, com pessoas crescendo com personalidades diversas. É possível que os humanos mudem para melhor permanentemente. No entanto, isso exige muito trabalho duro e muita força de vontade para não tomar atalhos na vida. Mas o sistema humano e a sociedade sempre apostaram em atalhos. Desde dietas para perder peso em uma semana até drogas ilegais que melhoram o físico durante competições esportivas, e até mesmo aqueles que roubam ou compram questões de exames. Os humanos adoravam atalhos, dificilmente tendo vontade de ficar sentados por longos períodos para conseguir coisas feito. Quantas dessas pessoas manterão suas atuais ações de mudança? Dorian diria apenas cerca de 10 a 15%. Mesmo em seu mundo formal com seres do submundo, fantasmas e muitas outras coisas estranhas conhecidas do público, o crime ainda não estava sendo cometido. As pessoas sabiam que trabalhar com seres do submundo lhes causaria severos castigos celestiais. E mesmo assim, eles ainda fizeram isso, querendo viver esta vida ao máximo, amaldiçoando as consequências. Isto é, porque se preocupar com o que aconteceria depois que eles morressem, quando ainda estavam vivos e bem. Novamente, muitos sabiam que se matassem alguém, teriam que fazê-lo sem que a pessoa visse seus rostos, ou então os exorcistas da divisão especial das forças policiais encontrariam os fantasmas e extrairiam informações sobre quem era o assassino. Em seu antigo mundo, as pessoas tentavam contornar o sistema enquanto cometiam crimes. Os humanos eram um grupo que só prometia algo por um tempo antes de mudar de ideia repentinamente mais tarde. É por causa da natureza humana que os testes de exorcismo envolvem a verificação do yin e do yang, do destino, do fator sorte e de muitos outros aspectos das pessoas. Ninguém quer um exorcista que um dia se junte ao campo inimigo dos seres do submundo. Assim, tais coisas foram verificadas. Claro, de vez em quando, alguns mudavam para o lado negro. Mas desde que esses conjuntos de testes foram adicionados, o número reduziu bastante. Mas Dorian não ficou satisfeito com isso. É por isso que ele também fez vários outros testes. Que piada! Ele teve uma grande batalha chegando em breve. Então, quem precisava de um espião em sua academia em tempos como estes? No final, a maioria dos humanos não era confiável. No entanto, eles também eram apreciados por aqueles de cima. E de certa forma, Dorian conseguia entender por que os príncipes caídos do submundo ficavam irritados com os humanos e contavam dos céus. Dito isto, foi errado colocar todos os humanos num grupo. Foi aí que eles erraram. Ponto. Dorian olhou brevemente para o relógio. Acabou o tempo. Já era hora de partirem. Fim do capítulo. Capítulo 304 Compensação. Tão cedo, embora arrependidos, todos sabiam que seu tempo havia acabado. 4 minutos. Isso é tudo que eles têm. Para eles, era realmente muito pequeno. Mas para muitos que conhecem Dorian, sabiam que sua paciência estava quase se esgotando. Como você já estava na metade do estágio devorador, suas almas foram grandemente afetadas. As palavras de Dorian fizeram as almas fantasmagóricas sorrirem amargamente. Eles realmente perceberam que suas formas fantasmagóricas eram muito diferentes e mais frágeis do que inicialmente eram após a morte. E mesmo depois de Shank ter revertido algumas de suas essências para eles, isso ainda deixou rachaduras em seus corpos fantasmagóricos. Olhando para as coisas, mesmo este mestre poderoso pode não ser capaz de consertar as coisas para eles. Nesse caso, o que eles fazem? Foron apoiou o queixo no rosto, pensativo. É realmente lamentável.
Mas neste caso, você não precisa se preocupar muito. Os céus encontrarão uma maneira de fazer as coisas por você antes de enviá-lo para julgamento e posterior reencarnação. Julgamento, reencarnação, então essas coisas realmente existem? Todos na cidade ainda estavam atordoados, ouvindo a conversa entre Dorian e os seres fantasmagóricos. Era evidente que o dia de hoje tinha sido uma verdadeira revelação para eles, com muitos a planear dar os primeiros passos no vórtice da mudança. Ao ouvir sobre o julgamento, os seres valiosos pareciam muito assustados. Como exatamente eles seriam julgados? Muitos que tinham uma confiança culpada estavam muito preocupados com o destino que os aguardava ao partir. Mas Dorian não lhes deu mais tempo para pensar mais. Levantando o dedo, ele começou a desenhar um anel dourado de tamanho considerável no ar. Ponto. Com seus corpos, quanto mais tempo vocês ficarem aqui no mundo mortal, mais recursos serão tentados a devorá-los. Então, vocês estão prontos? Os fantasmas assentiram com medo, pensando que era melhor ir para o céu do que ser devorado por alguma criatura perversa. E talvez por estarem em grupo, se sentiram um pouco mais fortes, pensando que enfrentariam os céus juntos, sem saber que os céus acessariam suas situações separadamente. Ao vê-los assim, Dorian assentiu satisfeito. Seria melhor se decidissem partir sem causar problemas. De acordo com o protocolo, até mesmo os fantasmas precisavam ser questionados se queriam ascender ou não. Havia uma diferença entre subir voluntariamente e subir com força. Obviamente, a primeira era a melhor opção e seria levada em conta pelos céus. Mas se eles tivessem se recusado a ir, Dorian precisaria agrupar-se à força e arrastá-los para a ascensão. Claramente, pode-se ver qual opção seria melhor. Somente os bebês estavam isentos disso, pois não importava se alguém pedisse um bebê ou o arrastasse embora. Era um bebê que quase não tinha como entender nada. Portanto, os céus nunca julgariam os bebês. Para esse efeito, eles seriam primeiro enviados para reconstruir suas almas, ignorando o julgamento e indo direto para a reencarnação. Olhando para o anel dourado flutuando no ar, Dorian sacudiu os dedos e o anel começou a se mover em direção à multidão de seres fantasmagóricos. E à medida que se movia, expandia continuamente em tamanho até cobrir toda a sala. Apenas seres fantasmagóricos poderiam ser afetados pelo anel. Que tipo de blockbuster fictício foi esse? Todos estavam com as mandíbulas abertas, olhando para seus entes queridos desaparecerem sempre que o raio passava por eles. Perdido. Seus entes queridos não estavam mais aqui. Por um momento, todos não souberam como reagir. Eles poderiam dizer, tudo está bem quando acaba bem? Grau_grau. Ponto. Assim, o grupo finalmente deixou o espaço sombrio, subindo pelas paredes mesquinhas. Como afirmado anteriormente, este lugar era de fato um bunker e centro de refúgio usado em cidades antigas para mantê-las seguras quando os inimigos atacassem. Eles também costumavam ser uma porta secreta em algum lugar deste espaço, levando as estradas abaixo, à cidade de High Peak. Mas desde que descobriu criminosos, ladrões e todos os tipos de bandidos usando a passagem, a cidade decidiu por unanimidade destruir a passagem escondida, enchendo-a com terra e rocha, até o final, nas estradas abaixo. Ao sair do prédio, muitos se sentiram assustados, sentindo instintivamente que, seja para limpar as ervas daninhas que cresciam nas lápides ou para colocar flores para suas famílias falecidas, eles poderiam demorar muito tempo para vir aqui. Ainda era madrugada, 4h. Assim, os passos ainda estavam muito escuros. Mas mesmo assim, muitos ainda podiam ver a beleza da cidade, graças ao luar sempre brilhante desta noite. A neblina desapareceu, alguém exclamou, com grande alegria, finalmente deixando para trás suas últimas preocupações. Ufa! Mesmo quando deixaram aquele espaço ao lado de Dorian, uma parte deles ainda estava preocupada que as coisas pudessem não ter acabado de verdade. Raimori deu vários passos em direção a Dorian e Shanky, fazendo uma profunda reverência para ele. Senhor, por vir em nosso auxílio e enviar nossos entes queridos para cima.
Em nome da cidade do Pico Alto, obrigado a ambos. As palavras de Raimori fizeram com que todos seguissem suas ações, também fazendo profundas reverências a Shanky e Dorian. Sua sincera gratidão ficou ainda mais evidente quanto mais pensavam em qual teria sido seu destino se a dupla não chegasse esta noite. Está tudo bem, levante-se, Dorian falou, acenado com a mão com indiferença. Mas Raimori não achou que fosse suficiente. Senhor, por favor, permita que a cidade lhe dê uma compensação por suas ações corajosas esta noite. Ponto. Raimori estava ao mesmo tempo grato e atento, pensando nos negócios e na segurança. Se tal coisa acontecer novamente, para quem eles vão ligar? Claro, a dupla. É por isso que ele pensou em construir um bom relacionamento com qualquer um dos dois. Remuneração? Dorian ergueu a sobrancelha maliciosamente. Sobre isso, já que eu salvei uma cidade inteira, a responsabilidade recai sobre o governo e não sobre todos vocês. No entanto, se for a questão dos seus defeitos corporais devido ao contato próximo com esses tipos, então isso é um assunto totalmente diferente, por conta própria. Mas primeiro, acho que é hora de cumprimentarmos nossos convidados. Fim do capítulo. Capítulo 305 finalmente saindo. Convidados? De qual convidado esse jovem estava falando? Todo mundo ainda estava tentando entender o assunto quando, de repente, estranhos zumbidos ecoaram de cima. Olha ali, são tantos, tio Bru, cara, Bru tio. Os sons altos e torcidos das lâminas ecoaram de todas as direções. Helicópteros. Mais de 70 helicópteros militares invadiram o local como se estivessem prestes a embarcar em uma missão desonesta. Mais uma vez, muitas crianças ficaram maravilhadas, sentindo-se como NPCs num simulador de jogo. Muito incrível! Quem imaginaria que teria a chance de ver tal coisa em carne e osso? Até mesmo Angzen foi levado de volta, internamente surpreso com a rápida resposta dos militares. Talvez Raimori e os outros habitantes da cidade possam pensar que ele, Shanky e Dorian viajaram junto com os militares, presumindo que talvez o trio tenha entrado no espaço, deixando os militares do lado de fora para cercar a cidade. Mas este não foi o caso. Quer esses habitantes da cidade acreditem ou não. Como ele disse antes, foi tudo apenas uma coincidência eles terem parado aqui em High Peak. Então, como pode ele não ficar chocado com a resposta rápida do governo? Com certeza, talvez as suposições desses habitantes da cidade estivessem certas. Talvez esse ex-aluno dele trabalhasse em segredo para o país. E exatamente como eles tratariam uma descoberta alienígena, o governo correu até aqui em um piscar de olhos para controlar a situação, não? Angzen já havia feito 1000 roteiros de filmes sobre o assunto. Mas seus pensamentos estavam longe da realidade. O raciocínio rápido do grão-mestre mais uma vez reverenciou Shanky. No momento em que desviaram da estrada principal em direção à cidade de High Peak, Dorian enviou uma mensagem à velha Gia, instruindo-os sobre o que fazer. Eles deveriam cercar o local, mas não entrar sem a permissão dele. Deve-se notar que foi somente quando eles estavam saindo do espaço que ele lhes deu sinal verde para voar para a cidade. Ponto. Tio Bru, cara, Bru tio. Aqueles nos helicópteros ficaram chocados ao ver as estradas da cidade bloqueadas com veículos marcados de forma aleatória. Algumas janelas foram quebradas, alguns móveis foram arrancados dos raimes e jogados nos gramados, carros também viraram de cabeça para baixo e vestígios de sangue e cadáveres espalhados. Quase parecia que a cidade estava deserta. Um por um, os helicópteros pousaram em todos os espaços abertos que encontraram, com os helicópteros líderes pousando bem antes da grande concentração de pessoas. Uau tio! Muitos colocaram as mãos sobre o rosto, bloqueando o vento forte causado pelas pás do helicóptero. Tão forte! Esta foi a primeira vez que chegaram tão perto de um helicóptero antes. Assim, a constatação de que a força do vento era mais forte do que os filmes mostravam também chocou muitas crianças.
Mas esse assunto foi rapidamente jogado na cabeça deles, vendo os muitos oficiais em trajes militares saírem calmamente depois que as lâminas dos muitos helicópteros pararam. Senhor, grão-mestre, senhor, mestre Shanqi. Essas pessoas fazem saudações militares firmes, mas respeitosas, a dupla. Você pode continuar as investigações depois que eu resolver alguns assuntos primeiro. Mais uma vez, deixarei a questão da nossa compensação mais tarde. Por enquanto, tenho uma viagem a cumprir. Ele ainda tinha o assunto de Angzen para resolver e não queria perder mais tempo com esse assunto do que já gastava. Quanto à questão da compensação, ele enviaria uma receita detalhada sobre o assunto, por tudo o que havia usado para as formações, exorcizando os males da cidade, limpando a cidade, lutando e expandindo as forças dele e de Shanqi para lidar com o assunto. Sem falar do uso que ele faz de seus homens de papel. É claro que todas as criaturas tinham notas e preços que também precisavam ser levados em consideração. Como um exorcista celestial, ele seria justo em tudo o que avaliasse. Assim, ele teve que enviar-lhes uma receita detalhada do que estavam pagando. Ponto. Quanto aos muitos habitantes da cidade, ele usou uma certa formação de detecção para sentir o que havia de errado com cada um deles em menos de 15 minutos. Que piada! Se ele tivesse que se encontrar com eles um por um para verificar as coisas, você acha que ele seria capaz de deixar esta cidade tão cedo? Muito rapidamente, ele avaliou o grupo antes de enfiar a mão nos bolsos e ampliar uma caixa de madeira parecida com um brinquedo. Uau! Todos observaram a caixa azul ficar do tamanho de um adulto, e Dorian tirou vários papéis de talismã e começou a rabiscar neles. Que bela caligrafia! Haimori ficou maravilhado ao ver os belos golpes de Dorian. Embora ele não entendesse os símbolos, isso não impediu que ele ou aqueles ao seu redor afirmassem sua beleza. Vai demorar um pouco, então sua equipe pode começar. Certo. Os muitos homens responderam, perturbando-se em grupos em direção aos muitos habitantes da cidade reunidos aqui. Com licença, senhor, poderia me dizer como se lembra do que aconteceu? O que? Você estava fazendo jardinagem antes de repente ver uma névoa densa ainda saindo de uma casa. Você estava assistindo TV antes de ver sangue escorrendo pelas suas paredes. Com licença, senhora, você disse que foi arrastada para fora da cama, jogada pela janela e atirada a 3 metros de altura. Que noite louca! Muitos estavam juntando tudo o que podiam. Os muitos oficiais militares permaneceram inexpressivos, mas compreensivos, enquanto anotavam suas palavras. Se fossem eles, e alguém repetisse o que disseram, zombariam da pessoa, pensando que ela estava louca. Mas estes oficiais militares eram muito profissionais, acenado com a cabeça para mostrar as suas crenças. Mas, novamente, se o governo tivesse vindo para salvá-los, seria compreensivo para eles acreditarem em tudo o que diziam. E enquanto o interrogatório acontecia, alguns policiais rapidamente localizaram todos os cadáveres e linhagens de sangue no local, querendo selar essas áreas, até que as estradas fossem liberadas de todos os veículos aleatórios que bloqueavam a estrada. Do lado de fora, a polícia ainda estava lá, esperando para entrar, fazer a perícia e identificar todos os corpos, anotando suas mortes. Quanto aos danos ao redor do local, tudo isso também seria avaliado, e o governo indenizaria a todos pelos danos materiais, como se tivessem sofrido um desastre natural como um terremoto, um furacão ou um tsunami. Ponto. Assim, as coisas estavam ficando cada vez mais ocupadas a cada minuto. E em pouco tempo Dorian terminou de esculpir e rabiscar tanto nos papéis quanto nos pingentes. Depois disso, ele os distribuiu para aqueles que precisavam deles, juntamente com suas instruções. Mas é claro que não era de graça. Shanqi era como um assistente, anotando a lista de pílulas de todos antes de entregá-la a Haimori. Em não mais de 3 dias, espero que todos os pagamentos sejam enviados para esta conta. Haimori assentiu vigorosamente. Sim, grão-mestre. Vou providenciar para que tudo esteja feito. Bom, professor Angzen, Shanqi, vamos.
Finalmente chegou a hora de deixar a cidade de High Peak. Fim do capítulo. Capítulo 306. O retorno de um lobo de olhos brancos. 6h26 da manhã. Sentado no veículo, Ang Zen esfregou as mãos nos bancos, aparentemente feliz demais por estar de volta ao carro. Que noite! Ele quase pensou que nunca teria a chance de sair daquele lugar assustador. Cidade do Pico Alto. Ang Zen assassinou seu nome diversas vezes, como se preocupasse em nunca cruzar o caminho deste lugar, a menos que realmente não tivesse outro caminho a seguir. Claro, ele entendeu que isso também poderia acontecer em qualquer lugar. Mas ainda lhe dava calafrios sempre que pensava em tudo o que eles passaram. Foi engraçado que quando chegaram à cidade, ele estava com muita fome. Mas agora, ele não só perdeu o jantar ontem à noite, mas também não teve estômago para o café da manhã. Ang Zen sentiu a barriga revirar ao olhar para a comida embrulhada que os policiais lhes deram. Isso mesmo, sua barriga parecia faminta, mas sua mente sentia repulsa graças às imagens grotescas daquelas criaturas em sua mente. Tio. Ele rapidamente manteve a refeição longe. Foi uma vitória clara para sua mente sobre sua barriga. Não estou com fome, ele murmurou. Shanky, vá. Sim, grão-mestre. Shanky ligou a ignição quase imediatamente. E assim, a limusine saiu lentamente de cena, percorrendo as altas estradas de High Peak. A questão do Pico Alto foi rapidamente deixada de lado. Agora, eles só tinham uma coisa em que se concentrar: chegar à vila de Sopo. Ponto. VRMMMMM tio 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 tio. Em pouco tempo, o trio estava de volta à estrada. E em algumas horas chegaram ao perímetro da aldeia. O ar estava mais fresco, as pessoas alegres, alguns andando de bicicleta com lenha cortada embrulhada nas costas, enquanto outros caminhavam com ferramentas agrícolas penduradas nos ombros. É claro que havia de fato algumas picapes, tratores e outros veículos grandes circulando também. Ang Zen olhou pela janela, sentindo-se muito nostálgico. Toda a sua infância parecia passar diante de seus olhos, lembrando como ele costumava caminhar longas distâncias para cultivar e realizar outras tarefas. Ao relembrar sua juventude e todas as alegrias, bênçãos e infortúnios que viveu, Ang Zen percebeu que estava realmente envelhecendo. Basta olhar como o tempo passou rápido. Os que estavam nas estradas ficaram maravilhados, olhando a hora chegando. Puta merda! Qual papai esse veículo vem ver? Que carro caro! Você acha que o dono é parente de alguém da nossa aldeia Sopo? Parente rico? Espere. Poderia ser alguém do lado do chefe da vila? Ou é um funcionário do governo que está aqui para falar de negócios? Você acha que foi uma de nossas garotas que finalmente conseguiu um namorado rico? Namorado? H. Como você não tem tanta certeza de que é um velho mestre de ouro? Bah, quem se importa? Tudo que eu quero saber é a identidade de quem está dirigindo. Droga, por que eu tenho que trabalhar agora? Basta olhar para o show que estou prestes a perder. Velha Marta, eu realmente invejo que você esteja de folga hoje. Tio, como agricultor dono de minhas próprias terras agrícolas, sou meu único chefe e sou quem manda. Então decidi tirar o dia de folga. Rápido. Vamos voltar rápido. Quero saber quem são essas pessoas. Como se fossem abençoados por uma fada fofoqueira, muitos que passavam pelo veículo caro sentiam a pele coçar de curiosidade eterna. Tão rico. Ang Zen olhou para seus rostos, sabendo o que estavam pensando. Que piada! Como alguém que viveu neste lugar durante a maior parte de sua vida, como ele poderia não entender seus pensamentos? Alguns podem até querer que suas filhas se vistam bem e passem por sua casa assim que chegarem. Quem não queria que suas filhas e filhos se casassem com ricos? Embora a maioria das famílias não ousasse fazer isso abertamente, ainda havia muitas famílias desavergonhadas que jogavam suas filhas e filhos na cara para seduzir os ricos e poderosos. Essas pessoas podem ser encontradas em qualquer assentamento, seja ele cidade, vila ou vilarejo.
Ang Zen ficou inquieto, com medo de que Dorian pudesse ficar bravo com os entusiasmados aldeões. Com o tempo que passaram na estrada, Ang Zen agora tinha uma melhor compreensão desse seu ex-aluno. Então, para o bem do aldeão, ele esperava que eles não fizessem esse poderoso estudante grão-mestre perder a paciência e talvez transformá-los em abóboras. Sim, sua imaginação estava realmente correndo solta. Mas ele realmente acreditava que fosse assim. Ang Zen espiou-o, Dorian adormecido, interiormente feliz por estar prestando atenção ao grupo excessivamente animado ao longo do caminho. Professor Ang Zen, para que lado daqui? Vire à esquerda, respondeu Ang Zen, direcionando Shank para a casa de seus pais. Tio. Os veículos circulam por diversas estradas, passando por muitas casas espalhadas. E no caminho, eles realmente ganharam um grande grupo de pessoas, seguindo-os de uma distância segura. Os aldeões não queriam parecer intrometidos. Assim, eles agiram como se originalmente pretendessem se mover na direção em que o veículo se movia. E logo, os moradores ficaram chocados ao ver a casa onde o veículo parou. Os olhos de todos saltaram das órbitas. Será que Ang Zen está de volta? O que? Ele? Ele fez fortuna depois de ficar muito tempo na cidade. No meio da área, algumas pessoas invejosas não conseguiram evitar estragar o clima. E daí se ele é rico agora? Os pais do homem morreram há não muito tempo e ele deixou toda a responsabilidade para a família de sua irmã. Isso mesmo. Ouvi dizer que desde que ele deixou a aldeia há muito tempo, ele ainda não enviou um único vim para seus pais durante todos esses anos. Fale sobre ser um lobo de olhos brancos. Não admira que seus pais não gostassem dele quando estavam vivos. Isto é, quem gostaria de um filho assim? Ao ver Ang Zen sair, muitos olharam para ele com desdém. Alguns até pensaram que se ele pudesse ter enviado dinheiro suficiente, talvez os seus pais não tivessem morrido. Em outras palavras, ele foi o culpado pela morte deles. Foi realmente um pecado dar à luz uma criança assim. Fim do capítulo. Capítulo 307. Uma testemunha e o culpado. Ang Zen ficou desconfortável com os olhares de todos. E junto com as poucas palavras sussurradas que ouviu, todo o seu corpo ficou vermelho de raiva. Você diz que ele não deu nenhum vinho aos pais desde que partiu. Você diz que ele não se importou com eles todos esses anos. Ang Zen não precisava que a polícia soubesse que sua querida irmã havia começado esses rumores. Bom, todos esses anos, você tem me tratado como um idiota. No início, ele decidiu que mesmo que desse uma lição à irmã, ele ainda lhe daria uma saída. Mas agora ele mudou de ideia. Pensando no que estava por vir, Ang Zen abriu o punho, acalmando-se. Até o final de hoje, todos os rumores desapareceriam. Então, o que importa o que esses aldeões pensam agora? Professor Ang Zen, problema para você encontrar uma testemunha segura. Shank lembrou. E quase imediatamente, Ang Zen virou-se para a multidão, que fingia fazer todo tipo de tarefa. Ou seja, quem diabos limpa os poucos postes de luz da rua? E você, por que está limpando as estradas principais? Multar. Se quisessem assistir ao espetáculo, não conseguiriam encontrar formas melhores de disfarçar seus atos. Alguns também entravam nos quintais e propriedades dos vizinhos, fingindo querer fazer uma visita, perguntando se precisavam de ajuda em alguns afazeres. Foi a primeira vez que viu uma pessoa esfregando a grama. Mantenha a calma, mantenha a calma. Ang Zen estava entoando suas próprias escrituras calmantes em seu coração, olhando para os transeuntes pretensiosos. Tia Mai, ei, é você, pequeno Ang Zen? Tio, quase não te reconheci aí. Pequeno Ang Zen, você com certeza cresceu. Agora, você é realmente um grande homem. Mas pequeno Ang Zen, por que você não esteve por aqui todos esses anos? Seus pais sentiram muito a sua falta. Ang Zen quase triplicou os olhos ao ver seu choro falso.
Ela, que odiava a mãe dele mais do que a própria vida, agora chora tão lamentavelmente, como se fossem melhores amigos. Para o bem de sua missão, Aang Zen não teve escolha a não ser seguir em frente. Eu sei, Tia Mai, eu sei. Mas há uma boa razão para tudo isso. E é exatamente por isso que estou aqui. Então, posso incomodá-la para enviar alguém para chamar o chefe da aldeia. O coração de Tia Mai estremeceu de curiosidade. O que está acontecendo? O que é isso? Sim, pequeno Aang, não se preocupe. Vou mandar alguém buscá-lo agora. Mesmo que ele esteja nas estrelas acima ou na montanha mais alta, não se preocupe, nós o traremos tão rápido. Tia Mai não resistiu à tentação de um bom espetáculo e rapidamente mandou um de seus filhos ir até as colinas e encontrar o chefe da aldeia. É claro que outros também enviaram mais rapazes para se espalharem pelos locais onde o chefe da aldeia provavelmente estaria. Embora ele fosse um chefe da aldeia, a aldeia ainda era propriedade do governo. E havia coisas que ele tinha que cuidar, que também incluíam projetos sobre como fazer crescer ainda mais a sua comunidade rural. O atual chefe da aldeia era filho do chefe da aldeia da esquina, que assumiu há apenas 4 anos. Embora o homem tivesse idade semelhante a Aang Zen, ele era um líder que provou ser digno da posição. É por isso que seu pai se aposentou voluntariamente, cuidando de suas fazendas e propriedades privadas ao redor da aldeia. Vendo muitos correndo para financiar seu testemunho, Aang Zen finalmente conduziu Dorian e Shanky para sua casa. Minha chave antiga ainda funciona? Aang Zen ficou surpreso. O que? A irmã dele era tão mesquinha que não conseguia nem gastar dinheiro para trocar as fechaduras. Ou ela estava confiante de que ele nunca mais voltaria. Shanky franziu a testa, entrando na casa um tanto suja. Pelas marcações, arranhões na madeira e muitos outros sinais claros, fica evidente que este local é utilizado regularmente. Mesmo assim, uma grande quantidade de poeira varreu e ficou embaixo dos juncos e dos móveis. Tudo foi feito apenas para exibição, revelando também a natureza daqueles que eram os donos deste lugar ou foram encarregados de mantê-lo limpo. Pequenos hábitos como esses revelavam o verdadeiro caráter de alguém. Vendo o estado da casa, Shanky e Dorian optaram por ficar à espera. No momento, não havia ninguém aqui. Mas com a chegada deles, não demorou muito para que a notícia se espalhasse rapidamente. O quê? Tem certeza que meu irmão está aqui? Faizen ficou abruptamente incrédulo com as mãos ensaboadas. Ela estava lavando roupa no quintal de sua casa matrimonial. Honestamente, ela sentia que nasceu para ser preguiçosa, nunca tendo que trabalhar um único dia na vida. E era assim que ela pretendia que as coisas fossem. Pena que a velha de seu marido ainda estivesse viva e forte, certificando-se de que ela trabalhava para manter a casa limpa. Maldita sogra! A mulher estava sempre cuspindo fogo em sua garganta, ordenando-lhe que cozinhasse, limpasse e fizesse outras tarefas que ela nunca fez enquanto crescia. Todo o trabalho sempre ficava para o irmão mais velho. Faizen se sentiu desconfortável, pensando em todas as mentiras que ela lhe contara. Muitos viram seu rosto pálido, pensando que ela estava pensando em perdoar seu irmão de olhos brancos ou não. Fei, você não precisa ficar triste com a volta do seu irmão. Mesmo que ele queira arrastar propriedades com você, quem não sabe que você cuidou mais dos seus pais do que ele? A vila inteira estará atrás de você. Muitos encorajaram, sem saber que Faizen estava preocupado com outros assuntos. Não. Se os aldeões atacarem aquele idiota, ele pode me encarar completamente. Então, se for esse o caso, como posso fazer com que ele me envie dinheiro como fez antes? Droga! Faizen cerrou os dentes furiosamente. Essa era a bolsa de dinheiro dela. Assim, Faizen foi rapidamente para a casa de seus pais, bolando planos sobre como manter seu irmão no escuro e mandá-lo embora rapidamente. Ela poderia mentir sobre esse assunto por 1 ou 2 dias. Mas depois de um tempo, a verdade definitivamente seria revelada. Então, como ela poderia permitir que isso acontecesse? Não, tenho que manter tudo sob controle.
Aquele meu irmão sempre foi estúpido. Então não deveria ser difícil manipulá-lo por mais algum tempo. E além disso, eles não disseram que ele agora estava podre de rico. Ponto. Assim, não demorou muito para que o culpado e a testemunha escolhida aparecessem. Dorian ergueu a sobrancelha, olhando para os poucos convidados que chegavam. Bom, quanto mais cedo eles começassem, mais rápido eles poderiam terminar isso e voltar ao seu caminho. Hoje eles tiveram que voltar e se preparar para a inauguração da academia. Dorian sorriu. Finalmente, o grande dia estava chegando. Fim do capítulo. Capítulo 308. Quem estava dizendo a verdade? Irmão, uma voz muito suave gritou. Se fosse antes, Angzen teria ficado muito feliz em ver a figura que surgiu. Mas agora, todo o seu corpo tremia ao pensar que esse coelho aparentemente gentil e fraco havia mordido mais do que podia mastigar. Ele sabe, o coração de Faizen pulou um pouco ao ver a raiva repentina de seu irmão. Droga, esses aldeões desbocados devem ter contado a ele sobre o falecimento de mamãe e papai. Quanto mais ela pensava nisso, mais provável parecia. Sim, era justo que ele ficasse com raiva, percebendo que seus pais haviam morrido há algum tempo. Mas sua principal preocupação era o quanto seu irmão sabia. Os aldeões lhe contaram a hora exata em que morreram. É preciso saber que mesmo depois da morte deles, ela extorquiu dinheiro dele, usando a desculpa de cuidar dos pais. O corpo de Faizen estremeceu de medo, embora ela tentasse manter uma natureza graciosa e gentil. Não devo deixar esta bolsa de dinheiro escapar. Olá, você viu o carro lá fora? Era impossível para ela deixar esse irmão dela ir. Irmão, você está aqui. Ela engasgou com as lágrimas falsas, como se quisesse expressar todas as queixas que encontrou durante a ausência dele. Sua atuação foi tão real que até Angzen começou a duvidar se eles estavam enganados ou não. Muito rapidamente, Faizen abraçou Angzen com força, esperando que suas injustiças acabassem. Seu rosto parecia lamentável, mas seu coração estava muito espinhoso. O que está acontecendo? Por que o irmão não está reagindo? Ele não deveria me abraçar e me confortar como costumava fazer. Ela havia visitado Angzen várias vezes na cidade, então ela ainda o tinha mais ou menos enrolado em seu dedo mínimo. Então, como ela poderia não perceber o quão estranha foi a reação dele? Estava tão fora do personagem. Ponto. Irmão, Angzen respondeu com voz rouca, perseguindo-a lentamente para longe dele. E o atual chefe da aldeia, assim como o antigo chefe da aldeia e dois outros anciãos, todos se entreolharam com tato. Parece que havia alguma verdade nos rumores. Este Faizen pode tratar seu irmão como ouro, mas pode não sentir necessariamente o mesmo por ela. Ou poderia haver uma razão estranha que eles não conhecem. Como pessoas que já estiveram no poder ou ainda estão no poder, como poderiam concluir as coisas tão facilmente? Olhando para o rosto de Angzen, bem como pensando em seu passado aqui na vila de Sopo, ele também parecia uma pessoa honesta. Então, quem estava errado e quem estava certo? Muitas aldeias tomaram rapidamente partido, mas mantiveram-se numa posição neutra. E a única razão pela qual todos saíram foi porque coincidentemente estavam reunidos na mesma sala, conversando sobre um dos projetos da aldeia. De fato, apenas o actual chefe da aldeia, de 33 anos, deveria ter ido embora. No entanto, a notícia deixou os outros curiosos demais para deixar passar. Com um grande homem apoiando Angzen, eles também queriam ver como o atual chefe da aldeia lidaria com o assunto. Eles viram isso como um dos muitos testes, testando seu verdadeiro caráter e capacidade de lidar com questões inesperadas. Claro, mesmo que Angzen estivesse errado e ficasse do lado de Angzen, eles também entenderiam que ele não queria ofender alguma grande merda que poderia suprimir suas famílias e arruinar o futuro de seus filhos. Todo mundo estava no meu humano no final. No entanto, eles queriam saber como ele compensaria a garota feia se escolhesse esse caminho. Às vezes, superficialmente, pode-se concordar com as massas, mas ir a portas fechadas para ajudar os outros.
Da mesma forma, ele também poderia dizer a ela para recuar e exigir que Yang Zhen lhe pagasse uma enorme compensação. Afinal, de acordo com os rumores, ela cuidou dos pais falecidos sem nenhuma ajuda financeira de Yang Zhen. Então, mesmo no tribunal, ele realmente lhe devia uma quantia considerável de indenização. Isso se tudo sobre os rumores fosse verdade. Por enquanto, todos os 4 homens permaneceram em uma posição neutra, querendo ver como o assunto se desenrolaria. Chefe Bozin, venha agora, pequeno Eng. Não sou mais chefe da aldeia. Você se lembra do meu filho, Kaizen, certo? Ah, sim, eu quero. Yang Zhen assentiu vigorosamente. Como ele poderia esquecer esse workaholic? Quando eles eram jovens, esse cara era viciado em trabalho. Não é surpreendente que ele fosse agora o chefe da aldeia. Parabéns. Obrigado, respondeu Kaizen, examinando Yang Zhen ainda mais. Esse cara não parece ter mudado. O boato de que o dinheiro o deixou orgulhoso parece mentira. Se sim, o que mais há de mentira sobre ele? Chame isso de intuição, mas Kaizen sentiu que os rumores não eram verdadeiros. Anciãos. Yang Zhen cumprimentou respeitosamente os outros 2 idosos que vieram com Bozin e Kaizen. Bem, quanto mais, melhor. Idosos, chefe da aldeia Kaizen, se não se importam, gostaria que todos vocês testemunhassem os acontecimentos de hoje. Todos os 4 levantaram as sobrancelhas, sentindo que as coisas já estavam ficando tensas antes de começar. Ei, o que está acontecendo aí? Você consegue ouvir alguma coisa? Do lado de fora, muitos sussurravam enquanto colocavam os ouvidos nas portas, janelas e paredes. Foi bom ouvir uma fofoca tão suculenta da própria fonte. Testemunha. Alguém rapidamente transmitiu as palavras, e os outros já faziam clipes cinematográficos em suas cabeças, pensando que Yang Zhen estava aqui para dividir as propriedades de seus falecidos pais. Shanqi, vamos lá, grão-mestre. Todos na sala ficaram surpresos com a maneira estranha do guarda chamar o jovem. Grande mestre, que tipo de título era esse? Ou melhor, que nível extraordinário de proficiência esse cara alcançou em sua profissão? Quanto mais olhavam para o jovem, mais misterioso ele se tornava. E cada um deles pensava em coisas diferentes. Este deve ser um homem rico. Todos os 4, esse jovem não é fácil. Com rostos confusos, eles observaram Shanqi colocar o que pareciam post-its em todas as portas e janelas, com mais alguns no chão e no teto. Quem pode dizer a eles do que se tratava tudo isso? E como é que um único lance poderia carimbar esses papéis no teto com tanta facilidade? Que tipo de força de arremesso esse guarda tinha? Shanqi assentiu satisfeito com seu trabalho. Grão-mestre, está feito. Bom, então vamos começar. Fim do capítulo. Capítulo 309 Evidência. Multar. Traga as evidências. Kaizen olhou para o irmão, sentindo-se muito desconfortável. A sensação ruim em sua barriga se agitava cada vez mais, vendo o quão indiferente Yang Zhen ficava. De repente, ela sentiu tudo parecer fora de seu controle. E no momento em que a jovem falou, ela finalmente soube que seus instintos estavam certos. Professor Yang Zhen, você pode começar, mas seja breve. Sim. O corpo de Yang Zhen estremeceu, sentindo toda a raiva reprimida finalmente explodir. Ele se virou para todas as 4 testemunhas com os olhos vermelhos, contendo as lágrimas. Idosos, Kaizen, é assim. Eu, Yang Zhen, fui traído pelo parente que mais amei. Tio Butu. O coração de Kaizen estremeceu. E sem saber, sua voz subiu várias oitavas. Irmão, do que você está falando? Quem te traiu? Apenas me mostre a pessoa, e eu me importaria de levá-la para você. Você? Yang Zhen zombou de desgosto. Tire suas mãos imundas de mim. Seus gritos eram tão altos que mesmo aqueles que ouviam podiam sentir sua dor. O que? Yang Zhen foi traído? O que foi isso? Parêntese que abre ponto de interrogação. Triângulo. Quanto mais eles ouviam, mais sentiam que algo não estava acertando. Agora que eles pensaram sobre isso, esse Yang Zhen não foi sempre um garoto honesto enquanto crescia.
Eles colocaram os ouvidos nas paredes e na porta, agradecendo aos céus por esta casa, assim como muitas nesta aldeia, não serem a prova de som. Ou então, eles não sentiriam falta do drama? Droga, cadê a pipoca quando você precisa? Ponto. Dorian sacudiu o pulso, lançando um feitiço mais forte nos papéis do talismã. Os símbolos e caracteres nos papéis eram diferentes daqueles que ele costumava usar. Estes precisavam dele para ativá-los, enquanto os outros em que ele normalmente confiava eram automáticos, uma vez colocados em uma superfície. Ele também adicionou alguns símbolos nos papéis em preparação para o assunto de hoje. E com o dedo ele ampliou a conversa, fazendo com que muitos de fora ouvissem com facilidade. Nesse ponto, eles nem precisavam colocar os ouvidos perto das janelas, pois a conversa poderia ser ouvida com clareza se alguém ficasse a poucos metros de distância da casa. É claro que, para não suspeitar muito, o som não poderia chegar a uma grande distância. Na verdade, embora a conversa fosse clara, muitos sentiriam que estavam gritando o tempo todo. Em vez de permitir que Yang Zhen perdesse tempo explicando as coisas aos outros depois que o assunto terminasse, ele decidiu enfiar Yang Zhen na aldeia assim que terminassem e voltar rapidamente. Na manhã em que ele estava partindo para a vila de Sopo, eles tinham apenas 4 dias, 24 horas x4, em ponto antes da academia abrir suas portas. E ontem, eles passaram o dia inteiro dirigindo em direção à cidade de High-Peak e resolvendo aquelas criaturas. Isso já era um dia de folga. Hoje eles tiveram que terminar as coisas para voltar à cidade amanhã, dando-lhes um dia e meio para se prepararem. Mas não se deve esquecer que Shank também teve que se juntar aos outros no exame de exorcismo antes do dia da inauguração. Se não fosse pelo assunto de High-Peak, eles deveriam ter chegado a esta vila há muito tempo na noite passada. A essa altura, eles deveriam ter encerrado esse assunto e começado a retornar para a cidade. Mas em vez disso, eles dirigem 4 horas de High-Peak até a vila, encontrando trânsito e todos os tipos de cenários movimentados no caminho. No final, já passava um pouco do meio-dia. Não há tempo. Depois disso, eles colocariam Yang Zhen de volta no carro e partiriam. E se as coisas não pudessem ser resolvidas completamente, eles o deixariam para trás para resolver a questão das propriedades de seus pais e outros assuntos em questão. Afinal, nem tudo pode ser resolvido às pressas. Portanto, era aconselhável que ele ficasse para trás e lidasse com as consequências, embora não pudesse durar muito, para que sua família não corresse perigo com o agiota. No final, todas essas coisas não eram da conta de Dorian. Ele veio fazer um trabalho. E foi isso. Ponto. Eu estou dizendo a verdade. Yang Shen gritou. Todos esses anos, tenho enviado enormes somas de dinheiro para minha irmã em detrimento de minha família, esperando que ela cuidasse de minhas patentes. Mas o que recebo em troca? Mentiras, engano e um parente ganancioso de 2 caras. Aspas. Irmão, como você pode mentir tanto contra mim? O que eu fiz com você? Mentira. H é H. Eu sei que você matou nossos pais. O que? Todas as 4 testemunhas, bem como aqueles que estavam ouvindo, tinham olhos sinalizados de descrença. Ela os matou? Não, não é verdade. Não fui eu. O corpo de Faizen estremecia quanto mais ela falava. Como ele sabia? Houve alguém que a viu no dia em que ela cometeu o crime. Quem eram eles? Qual foi o propósito deles ao contar ao irmão? Não, mesmo que seja verdade, e daí? Ele não tinha provas com ele. Então, se eu negar as coisas até o fim, o que ele poderá fazer comigo? Tio, Faizen chorou celestialmente. Irmão, eu sei que você está desesperado para obter as propriedades de nossos pais, mas por que você tem que manchar minha reputação para fazer isso? Todo mundo sabe que não posso fazer uma coisa dessas, então como você pode pensar isso de mim? Aspas. Muitos ouvintes também assentiram, sentindo-se subitamente inclinados a acreditar em Faizen. Afinal, essa é uma garota com quem eles ficaram aqui na aldeia. Então, como ela poderia ser uma assassina? O que mais,
Como é que Angzen, longe da cidade, sabia disso, mas eles que moravam aqui com ela não? Mesmo todas as 4 testemunhas sentiram que o que ela disse fazia sentido, embora ainda permanecessem em silêncio. O assunto de hoje era algo que eles não esperavam. Ponto. Faizen zombou, rindo da tolice de seu irmão. Oh irmão, você é realmente um desperdício sem esperança. Ela pensou que talvez ele tivesse desenvolvido algum cérebro. Mas lidar com ele era exatamente o mesmo que ela fazia quando eram mais jovens. A menos que seus pais ressuscitassem dos mortos, seria impossível alguém ter provas contra ela. Faizen achou que ela não teria que sofrer. Mas quem diria que eles não apenas trariam seus pais de volta do desafio, mas também os fariam falar. Dorian inclinou o rosto preguiçosamente. Feito. Angzen assentiu com raiva. Sim, estudante grão-mestre. Ele havia dito tudo o que precisava. Mas como a irmã dele não sabia quando desistir, por que não dar um tapa na cara dela com as provas que ela queria? Já era hora de trazer os pais dele. Fim do capítulo. Capítulo 310 A verdade. Se ela ainda não tivesse que fingir pena, Faizen teria gostado de cruzar os braços e olhar para Angzen com arrogância. Meu querido e doce irmão. São as suas palavras contra as minhas. Então você tem alguma evidência? Ingênuo. Faizen se sentiu excessivamente confiante, observando seu irmão idiota lançar um olhar astuto para Dorian e Shanqi. Depois disso, o jovem moveu os dedos de maneira muito estranha, fazendo-a franzir a testa. O que era tudo isso? Por alguma razão, ela começou a se sentir desconfortável. Eles realmente não teriam evidências com eles, teriam. Será que alguém se aproximou da janela do quarto dos pais e fez uma gravação de voz naquele dia fatídico? Impossível. Ela havia verificado todo o lugar antes de cometer a escritura. Então, como pode ser isso? Evidência ou não? Essa era a questão. Todos ainda estavam imersos em seus próprios pensamentos, sem perceber que uma fração de todos os papéis presos no espaço tinha alguns símbolos iluminados brevemente antes de desaparecerem. E agora, aqueles de fora não seriam mais capazes de ouvir. Além disso, ninguém poderia sair também. Shanqi, a raiz. Vamos lá, grão-mestre. Ponto. Com movimentos rápidos, Shanqi destrancou a estranha caixa de madeira que carregava, levando seu conteúdo até os poucos olhos que espiavam. Todas as 4 testemunhas, porque essas pessoas estariam carregando uma caixa cheia de suprimentos estranhos. Eles olharam para a cena com rostos confusos, ainda em silêncio até agora. Foi engraçado que eles, que foram considerados juízes do tribunal, não tenham dito uma única palavra desde que a dupla de irmãos começou a divagar sobre suas queixas. Na dúvida, o silêncio foi a resposta. Todos observaram Shanqi tirar um tubo transparente com uma raiz estranha dentro dele. Porque essa coisa parecia uma raiz de mandrágora. Mas isso era estranho. Qual raiz de mandrágora era verde? Todos observaram o menino colocar o tubo em uma mesa próxima. Parece que ele não queria usá-lo agora. Ninguém aqui estava doente ou precisava de algum benefício medicinal que a raiz de mandrágora pudesse ter. Então, qual era o propósito de servir aqui? Peculiar. Muito peculiar. Quanto mais o caso progredia, mais estranhas as coisas ficavam. Mas eles não sabiam que o melhor ainda estava por vir. Ponto. Tirando seu pingente, Dorian virou-se para Faizen. Todo mundo ficou surpreso. Você tem que saber que desde que chegaram aqui, esse cara estava parado como se ele e seu guarda fossem os únicos na sala. Ele tinha um ar preguiçoso, mas poderoso, que inconscientemente os fazia não ousar perturbar seu espaço. Suas ações não foram rudes, mas apenas, como eles podem dizer, simplesmente apático. Então, ao vê-lo assumir uma posição ousada com as costas endireitadas, todos subconscientemente se sentiram alertas, especialmente o culpado. Senhora Fei, Buto 1. O coração de Faizen brincou no momento em que ouviu seu nome. Claro, ela ainda manteve seu olhar choroso. Sim, senhor, não sei o que meu irmão lhe contou, mas eles são todos. Senhora Fei,
A voz preguiçosa de Dorian a deixou sem palavras. Sua ação traduzida significava: não estou aqui para discutir com você, mas para declarar um fato. Tão barulhento. Dorian já estava ficando irritado. Senhorita Fay, desde tenra idade até agora, você sempre usou uma máscara no rosto. O que você mostra ao mundo não é o seu verdadeiro eu, repetidamente. Mas não é aqui que as coisas terminam. Você se lembra de uma garota chamada Ulan Ming? As pupilas de Faizen dilataram-se a um ritmo visível. Ulan Ming, como esse garoto sabia desse nome de vadia? O medo de Faizen era evidente e todas as 4 testemunhas acalmaram seu rosto pálido. Ulan Ming, não foi aquela garota que se afogou perto do rio devido a um infeliz acidente há 10 anos. Por que esse jovem mencionou o nome dela? Poderia ser, ponto. Senhora Fay, você é responsável pela morte dela. Você mente. Nossa conversa é bobagem. Faizen estava tão agitado que se esqueceu de fingir. Como pode esta jovem saber dos assuntos que aconteceram na sua juventude? O que? Você achou que ela era a primeira escolha do atual marido? Não. Aquela cadela Ulan era quem seu marido amava. Então faltavam apenas 8 para ela se livrar da megera. Ela se arrependeu? Sem chance. Se tivesse a oportunidade de voltar no tempo, ela faria tudo de novo sem nenhum remorso. A cadela merecia. Como ela ousa tentar se casar com o homem que ela, Faizen, gostava? A morte era muito barata para ela. O único arrependimento de Faizen foi que alguém pudesse ter visto suas ações durante o incidente e repassado a notícia a esse jovem. Não. Ela não podia aceitar essa acusação. Quem queria ir para a cadeia? Não dê ouvidos a ele, não dê ouvidos a ele. Ele está mentindo. Kaizen, Bozin e os outros 2 anciãos ficaram com frio ao ver sua aparência frenética. Eles estavam mais inclinados a acreditar que ela era a assassina. O que foi tão doloroso foi que o pai de Ulan Ming estava entre os 2 anciãos. Sua garota malvada. Você conseguiu, não foi? Você matou meu Lan Lan. Ancião Ming, acalme-se. Num piscar de olhos, todos os 3 homens correram para segurar o ancião Ming. Essa era sua única neta. Na família deles, eles tiveram meninos e meninos apenas por gerações e gerações. Ulan Ming foi a única menina nascida em sua família infantil por muito tempo. Então, pode-se imaginar o quanto o velho Ming havia resolvido com ela. Lágrimas escorreram por seu rosto ao relembrar a cena do corpo sem vida dela sendo trazido para ele. Deixe-me ir. Eu disse que você deveria me deixar ir. Devo vingar Lan Lan. O velho quase teve um ataque cardíaco ao pensar em como tratou bem Faizen, tomando-a como substituta de Lan Lan porque eram bons amigos. Minha Lan Lan. O Elder Ming caiu em profundo desespero. Vingança. Ele queria vingança por sua amada neta. Fim do capítulo. As palavras são os suspiros da alma, Pitágoras.